Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as grandes navegações. Vamos lá? As grandes navegações, como é chamado o processo de expansão marítima, tem origem ali no século XIV, século XV, foi o seu auge. Observem aí um mapa, do século XV, onde a gente vê uma cartografia muito diferente da de hoje. Durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o homem no final do século XIV ainda mantinha muitos traços medievais e ainda sofria influência dos mitos e lendas, sobre o Mar Tenebroso, o Mar de Monstros, que era o nome dado pelos navegadores ao Oceano Atlântico. São várias lendas, vários mitos, um buraco onde o mundo caía e o oceano, desaguava numa cachoeira, e isso causava muito medo. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ali ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, o nome genérico pelo qual designavam ali o Extremo Oriente, isso é, o leste da Ásia. Então, toda a parte ali oriental era chamada de Índias. A América e a Oceania, elas eram totalmente desconhecidas pelos europeus. Mesmo as informações de que os europeus dispunham sobre muitas das regiões conhecidas eram muito imprecisas e estavam repletas de elementos fantasiosos. Durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente os portugueses e espanhóis, começaram a aventurar-se aí por esse mar desconhecido, isto é, pelo Oceano Atlântico e também pelo Pacífico e Índico, dando início aí à chamada da Era das Grandes Navegações e também dos descobrimentos marítimos. Os fatores que foram determinantes para o início desse processo. A gente tinha aí o monopólio dos italianos ali no comércio de especiarias vinda do Oriente, que leva os portugueses e espanhóis a buscar novas rotas. As especiarias eram produtos muito apreciados, canela, pimenta do reino. A gente tinha também açafrão, muitos produtos que só eram comercializados por esses comerciantes italianos que acabavam cobrando uma verdadeira fortuna para fazer esse transporte. Então a gente tinha aí Portugal e Espanha que desejavam muito ter um acesso direto às fontes orientais para poderem também lucrar com esse interessante comércio, esse de especiarias. Um outro fator importante que estimulou as grandes navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras, Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos, e produtos que não eram encontrados na Europa. Então a gente tem aí duas nações que foram pioneiras nesse processo de grandes navegações, com destaque especial para Portugal, mais as duas nações ibéricas, que são aí Portugal e Espanha. Esse pioneirismo português, ele acontece devido a uma série de condições encontradas ali nesse país, A centralização do poder, primeiro, Portugal foi o primeiro reino europeu a possuir, a constituir uma monarquia centralizada, com um rei que controla todo o território do seu reino. Aí a primeira nação a expulsar os mouros, os muçulmanos do seu território, e isso acaba gerando aí uma primazia em relação às outras nações. A grande experiência em navegações, principalmente através da pesca e de bacalhau, ajudou muito Portugal nessa consolidação da experiência de navegação. As caravelas, que é um invento aí português, que é o principal meio de transporte marítimo e comercial do período, Elas eram desenvolvidas em qualidade superior às de outras nações. As caravelas portuguesas eram mais modernas para a época. E Portugal contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital, vindos da burguesia e também aí da pequena nobreza. Nesse país também houve uma preocupação com os estudos náuticos, Os portugueses chegaram a criar ali no seu território, um centro de estudos, de navegação, a Escola de Sagres, que fica famosa aí no século XV. Então a gente tem a questão do planejamento, Planejar essa viagem, que era de extrema importância. E nessa época não havia o aparato moderno como hoje, Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação, como por exemplo a gente tem a bússola, o astrolábio
e a balestilha, né? Que esses dois últimos utilizavam a localização dos astros, né? Eles se localizavam ali pela posição das estrelas para fazer uma navegação e determinar o seu curso. Falando um pouco mais da caravela. Hoje, a gente sabe, né, que foram os portugueses os primeiros a projetar e construir uma caravela, né? Esse fato aí ocorrido por volta de 1440. Além de elas serem muito ligeiras, né, e fáceis de manobrar, as caravelas podiam entrar em rios, elas contornavam bancos de areia, zarpavam com uma certa velocidade, né, no caso de um ataque, e além disso ela podia também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos, né, navegar em zigue-zagues e eram capazes de navegar contra o vento. A gente tem aí a caravela, é uma embarcação menor, né, de menor porte, então ela era mais fácil de manusear. Ela transformava a viagem mais rápida, né, e ela adentrava territórios, né, antes não navegáveis pelos navios, né, de maior porte. As navegações portuguesas e os descobrimentos, né? No ano de 1498, Portugal realiza uma das mais importantes navegações, que é a chegada, né, das caravelas comandadas por Vasco da Gama às Índias. Navegando ali ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou a Calicut e pôde desfrutar, né, de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias renderam lucros fabulosos aos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro, em abril de 1500, né? O descobrimento do Brasil, como a gente conhece. Após fazer um reconhecimento da terra descoberta, Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função desses acontecimentos, Portugal tornou-se o principal, né, a principal potência econômica da época. O Brasil, como a gente sabe, né, era um território muito vasto, né? O território recém-descoberto, né, que fazia aqui parte das Américas, né, que já havia sido descoberto ali pelo Cristóvão Colombo lá em 1492 e aí em 1500 o Pedro Álvares Cabral chega aqui. Esse território que deu a origem ao que hoje é o Brasil, né? Antes ali, a gente tem ali as capitanias hereditárias, uma divisão um pouco menor, né, desse território, ainda assim era muito vasto. O Brasil apresenta uma riqueza natural muito grande. No primeiro momento, há uma exploração aí, a construção de feitorias, uma exploração do pau-brasil, né, que era usada para fazer uma tinta, né, uma tinta vermelha, usada para tingir tecidos, que acabou sendo muito utilizado na Europa, né, e apresentava uma alternativa muito mais barata do que, por exemplo, os tecidos produzidos lá no Oriente, né, mais caros, né. Então você tinha agora a oportunidade de usar tecidos coloridos, que era uma super novidade. Aí, quando a gente fala lá do século XIV, do século XV, por um preço bem mais acessível. E isso acabou ganhando, né, o mercado europeu. Depois a gente sabe que a produção da cana-de-açúcar, né, a produção açucareira de Portugal já tinha experiência, né, com a produção lá nas suas ilhas, né, de Açores. Então, quando a gente fala de grandes navegações, a gente fala de uma época de modernidade. A gente fala de experimentos muito novos, né? E esse pioneirismo português que acaba lançando Portugal ao mar, acaba lançando outras, né, nações ao mar, acaba trazendo, né, o início da era moderna, né, que acaba acarretando, né, e consolidando esse processo de formação dos estados nacionais. Principalmente no primeiro momento, essa busca de especiarias que acaba, né, gerando um processo bem maior. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Sobre as grandes navegações, é correto afirmar que as grandes navegações se tornaram uma saída para os europeus na busca de novas rotas marítimas. B, os europeus nunca pensaram em navegar. C, o conhecimento marítimo dos europeus era inexistente. Ou D, os reis europeus não se interessavam por busca de riquezas. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra A, né? As grandes navegações se tornaram a saída para os europeus na busca de novas rotas marítimas, né? Principalmente a rota que chegava às Índias, né, ali ao Oriente, na busca, né, de especiarias. Vamos lá para mais uma questão.
As especiarias foram alguns dos produtos que atraíam o interesse dos europeus. Sobre elas é correto afirmar: letra A, todas as especiarias tinham um valor de baixo preço, né? Quase não tinham valor comercial. Letra B, os reinos europeus não tinham interesse em buscar as especiarias direto na fonte. Letra C, Portugal e Espanha foram os últimos países europeus a saírem para buscar as especiarias. Ou letra D, as especiarias de maior interesse dos europeus eram canela, açafrão, cravo, noz moscada, pimenta e gengibre. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta, que é a letra D, né? As especiarias de maior interesse dos europeus eram canela, açafrão, cravo, noz moscada, pimenta, né? Esses produtos que eram inexistentes ali na Europa, e como eu falei, né, eram comercializados pelos comerciantes italianos que acabavam cobrando uma verdadeira fortuna por esse transporte. Quando a gente pensa nessas especiarias, a gente pensa que o Oriente era, então, uma terra um pouco mais desconhecida e que apresentava produtos, de certa forma, muito mais modernos que a Europa. Porque quando a gente pensa hoje, né, o mundo tem uma visão meio eurocêntrica, mas se a gente parar para pensar a questão das especiarias, a questão da modernidade, né, a questão das construções ali do Oriente, a gente pensa que essa foi uma fase de troca muito contínua, né? E essa busca, né, pelo que havia no Oriente, acaba gerando esse processo de modernização da Europa, né? As construções começam a ficar mais elaboradas, né? Portugal mesmo tem uma grande tradição de você usar azulejos, né? Aqueles ladrilhos que vêm do Oriente. E todos esses processos são reafirmados ali nesses processos de grandes navegações. É importante também perceber que o conhecimento, né, do outro, né, a cultura do outro era tudo de forma muito subjetiva, né? Havia essas lendas, né, o mar tenebroso, o mar de monstros, né? Se você navegasse tantas milhas náuticas a leste ou a oeste, você encontraria um monstro de várias cabeças, né? O mundo ali desaguaria num precipício, né? E todas essas lendas, né, todos esses mitos acabaram vencidos pelo intuito português, né, por essa curiosidade, por esse ímpeto, né. A gente tem lá o famoso poema, né, de Camões, que fala, né, dessa bravura portuguesa de se lançar ao mar. E esse pioneirismo português, como a gente viu, é reforçado, né, por vários elementos ali políticos, né, territoriais, né, a expulsão dos mouros, a formação do primeiro Estado Nacional, a formação da Escola de Sagres, né, o investimento da burguesia, e tudo isso contribui para esse pioneirismo português. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!